Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs. Chegamos aí ao nosso 15º dia de jejum e passa muito rápido, na verdade. Nós estamos entrando na nossa última semana e nesse 15º dia nós vamos observar o texto que se encontra no livro de Isaías, o nosso texto áureo, 58, verso 11. E o texto diz assim: o Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Esse é até um texto que serviu de inspiração para uma canção que nós cantamos de um ministério muito conhecido, como um manancial de água, um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Então esse texto aqui, ele fala não apenas de uma recomendação do Senhor, um conselho do Senhor, mas ele fala também de uma promessa de bênção. Aquele que espera no Senhor, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Fortificará os teus ossos. Então, os ossos, eles têm a função de sustentar o corpo, de manter o corpo em pé. E serve de apoio aos músculos, permitindo que o movimento, permitindo a dinâmica. Se os nossos ossos estiverem fracos, a gente não consegue andar. Na verdade, a ciência está aí para comprovar esse tipo de coisa. Muitas pessoas elas têm problemas com artrite, com artrose e até quase ficam paralisadas na medida que essa doença ela vai degenerando os ossos e perdendo, os ossos vão perdendo a capacidade de se articular, os nervos, os tendões, e com isso assim se tornam muito vulneráveis os órgãos internos e a própria integridade física de uma pessoa. E é lógico que aqui o profeta está fazendo uma analogia, né? Ele fortificará os teus ossos. Davi, ele, num momento muito difícil da vida dele, ele disse que a vida dele estava sendo consumida. Está lá no Salmo 31:10, fala de um caso específico, né, da vida de Davi, e ele estava sendo consumido por uma tristeza e uma angústia muito grande, né? E ele diz assim: a sua iniquidade tirava-lhe as forças e os seus ossos estavam enfraquecidos. Salmo 31, verso 10. Ele havia perdido a sustentação e as forças. Mesmo Davi, ao voltar para casa com seus soldados, se deparou com uma situação, às vezes, como muitas vezes passamos por situações meio caóticas, né? Catastrófica, e os amalequitas haviam queimado toda a cidade, levado prisioneiros todos que lá estavam, mulheres, jovens, idosos. Isso por causa de um erro de Davi. A gente não vai entrar nessa perspectiva aqui, né, de falarmos sobre o que Davi havia feito, mas ele foi tomado de uma amargura muito grande. 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 6, diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Ele foi para debaixo do manto, foi para debaixo do éfode. Ele pega e diz: eu preciso me fortalecer no Senhor. Uma situação desesperadora como aquela. E queriam até mesmo apedrejá-lo. O Senhor deseja nos fortalecer. Todos os momentos o Senhor, Ele quer nos fortalecer. Há situações que passamos na nossa vida que são muito difíceis, e o tempo que nós passamos, né, consagrados ao Senhor, de jejuar, de buscar a Deus, serve para que a gente possa estar se fortalecendo no Senhor. Dias de fortalecimento nele. E são inúmeras as situações difíceis que passamos, mas também são inúmeras as promessas que vêm sobre nossas vidas. Mas os que esperam no Senhor, né, isso em Isaías 40,
verso 31. Mais uma vez o profeta é usado pelo Senhor como boca de Deus, e ele diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam em Deus, eles renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Não existe um voo mais belo do que o voo da águia, né? Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, se é que podemos fazer, né? Naquele tempo não tinha a perspectiva de atlética, né, do esporte, mas correr, né, e não se cansar, caminhar e não se fatigar. E muitos das suas fraquezas tiraram força, é o que diz o autor de Hebreus, capítulo 11, verso 34. Né? Davi, no Salmo 27, verso 14, ele diz assim: os que esperam, né, no Senhor terá bom ânimo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Né? Paulo diz assim: mas o Senhor me assistiu, fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios e a ouvisse. E fiquei livre da boca do leão. 2 Tito, né, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 17, Pedro profetizou também a respeito desse fortalecimento no Senhor, que o Senhor iria fortificá-lo. O Deus de toda graça, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. E ainda o salmista, mais uma vez, diz: espere com paciência no Senhor. Ele ouvirá o seu clamor. Espere com paciência no Senhor. Ele ouvirá o seu clamor. Você tem esperado com paciência nele? Essa é a chave para o fortalecimento. Espere com paciência no Senhor. Espere no Senhor. Ele é a sua salvação. Ele é a sua esperança. Ainda o salmista diz lá em um outro salmo, Salmo 62, versos de 1 a 5, ele diz: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Né? Ele te livrará, Ele te fortificará. Provérbios 20, 22, ele dá essa perspectiva de que o Senhor, Ele nos livra. O Senhor traz livramento. O Senhor muda a nossa história. O Senhor traz uma outra perspectiva. Espera no Senhor, Ele fortificará você. Creia nisso de todo o seu coração. A palavra restituição, ela quer dizer ato de devolver aquilo que havia sido perdido, de devolver ao proprietário aquilo que havia sido levado. O ato de compensar danos, o ato de restaurar a um estado ou então a uma determinada posição. Então, eu creio que isso é tremendo. Esperar esse tempo de que o Senhor venha e nos fortaleça e nos restaure e restitua. Isto não é uma história qualquer, isso é a palavra de Deus, isso é a promessa de Deus sobre a sua vida. Então, depois de, será que você conseguiu fazer uma retrospectiva, um levantamento da sua vida financeira, né? Como nós fizemos, propusemos ontem? Você consegue fazer isso? Você muitas vezes se encontra cabisbaixo, se perguntando, né? Como é que eu permiti que eu chegar nesse ponto? Como eu cheguei nesse ponto? Né? A minha situação realmente é difícil, né? Você não perguntou às pessoas como fazer as coisas. Muitas vezes enfiamos os pés pelas mãos, né? Contraímos dívidas que não poderíamos contrair. Nós já até falamos sobre, na live da vida financeira, de ter uma vida financeira abençoada. Muitas vezes para nós, né, nós precisamos de fato fazer dívidas. Elas são quase que obrigatórias na nossa vida, porque nós não temos um país que dignifica o seu cidadão. Vivemos num país muito difícil, com muita desigualdade social, com salários baixíssimos, né? Baixíssimos, porque é de fato uma vergonha ter um salário mínimo de R$1.000 num país onde as coisas são tão caras, a comida é muito cara, né? A habitação é caríssima,
em todos os sentidos, né? Se vestir é caro, o transporte é caro, é tudo caro e caótico, né? É de péssima qualidade, todos esses serviços públicos, a saúde, né? Nem se fala, né? A saúde é uma coisa muito cara, então fica dependendo do SUS. Se queremos ter uma vida um pouquinho mais digna, melhor, nós precisamos ter um salário, mas muito, né? Acima de R$1.000, e aí não nos resta contrair dívidas, mas como nós contraímos dívidas, né? Existem princípios que pela palavra de Deus nós podemos criar essas pontes e sair dessas situações que nos prenderam, nos deixaram em cativeiros financeiros. Então, a dívida, ela rouba a sua paz se ela não tiver administrada, né? Ela desestrutura o seu casamento, ela tira o seu sono, tira a sua saúde. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus restitui tudo aquilo que nos foi tirado. Joel capítulo 2, verso 25 diz: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e lhes mostrarei a minha salvação. Então fica aqui um exercício, né, também nessa segunda-feira desse 15º dia de jejum. Leia, pegue o livro de Joel, capítulo 2, e leia esse livro de Joel. Lendo esse texto, a gente vai ver que a gente não pode se deter apenas na restituição financeira, mas o texto diz também a restituição de prestígio, né, de honra, de compensação de danos e mais ainda do derramar desse Espírito de Deus sobre toda a carne. Então eu creio de todo o meu coração que se nós alinharmos o nosso coração ao coração de Deus, não tenho dúvida nenhuma que esse ano de 2020, apesar de toda a crise, o ano de 2021 será um tempo diferente. Se preparar, 2020 ainda existe, tem muita coisa para acontecer ainda nesse ano de 2020, muitas bênçãos por vir ainda no ano de 2020, e nos prepararmos para viver esse melhor de Deus, né, em todos os níveis, nível espiritual, nível financeiro, nível da saúde física, nível da saúde emocional, profissional, sentimental, familiar. É isso que Deus quer. Então, para isso a nossa atitude precisa de ser de mudança. Por isso a proposta do jejum. É lógico que é se consagrar, mas tem que ter: o Senhor te fortificará continuamente, né? O Senhor, Ele fortificará os teus ossos. Então, em Joel capítulo 2, né, ele ainda, para que acontecesse esse tempo de mudança, ele diz assim: todavia agora diz o Senhor, Joel 2,12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Existia um arrependimento, era um chamado ao arrependimento. Em Malaquias 3,11, o Senhor continua a falar: também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos exércitos. Então, eu vou dizer aqui, querido irmão, querida irmã, é um texto que às vezes a gente fala a respeito de que a gente não gosta, mas a gente, oportunamente, em outras oportunidades, nós vamos estar falando sobre a adoração que é inútil. É verdade, né? Tem adoração que é inútil. Jesus fala sobre essa expediuração, né? Com os seus lábios, né, dizem que me amam, mas o seu coração está longe de mim. Por isso, em vão me adoram. Em vão. Adoração inútil. Existe adoração inútil, né? E veja o que repreende o devorador das casas, famílias e finanças. Primeiro, um coração quebrantado, humilde, reconhecemos a nossa dependência de Deus e nos convertemos a Ele de todo o nosso coração, não de parte do nosso coração. Nós nos arrependemos da nossa infidelidade no que diz respeito a tudo. Não é só quando nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados,
do tipo de pecado de adultério, de roubo, né? Mas quando nós nos convertemos ao Senhor, nós nos tornarmos fiéis aos princípios que Ele mesmo estabeleceu como bênção. Quando Ele diz aqui que Ele repreende, né, ao devorador, e Ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, é porque Ele está falando de fidelidade a Ele, né, no que diz respeito a dízimo, no que diz respeito à oferta. Né? Se me arrependo de ter priorizado mais o ter do que o ser. Né? Me arrependo de ter priorizado mais as coisas do que o próprio reino de Deus na minha vida. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude é trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. Né? Então, ser dizimista repreende o devorador. Ser dizimista protege a sua vida financeira. Na medida que somos fiéis ao Senhor dos nossos dízimos e liberais nas nossas ofertas, né, a oferta ela tem um poder de transcendência. O dízimo traz proteção, repreende o devorador. Aquelas coisas inesperadas que estão sempre acontecendo, roubando as nossas finanças, né? Sempre tem alguma coisa que vem e acontece, sabe? E muitas vezes eu vejo que há algumas situações difíceis. É lógico que a gente não pode sair generalizando todas as coisas, mas a infidelidade nos nossos dízimos, ela atrai, né, esse travamento, né? Céus se fecham, coisas que vêm sempre para roubar aquilo que é propósitos de Deus. Quantas vezes, inúmeras vezes, escutei pessoas chegando e dizer: pastor, esse mês eu ia dar o dízimo, ia voltar e tal, não sei o quê, mas aconteceu isso e tal. De fato, o que a gente precisa é ter um arrependimento e, assim, não, nada vai me impedir de ser fiel ao Senhor, de cumprir esse princípio, de abençoar a minha vida financeira, a minha casa, a minha família. O dízimo traz proteção à sua vida, repreende o devorador. Então, o mais interessante é que só consigo praticar o segundo sem nenhum tipo de legalismo religioso, né? Não é ser dizimista porque é para dizer: eu sou dizimista na casa do Senhor, eu posso falar isso, eu posso falar aquilo. Não, você é dizimista porque simplesmente você se arrependeu e você entende que isso é um princípio de bênção, de proteção, de cuidado de Deus sobre a sua vida. Então, o mais interessante é que só consigo praticar o segundo sem legalismo se o primeiro for uma verdade na minha vida. E é mesmo. Né? Por quê? Para que advenha a maior abastança. Isso é uma promessa. Isso é uma bênção de Deus. Então, promessas para aqueles que se permitem, que deixam ser guiados por este princípio. O que o Senhor está dizendo? Diz: eu vou abrir as janelas do céu, vou derramar bênção tal, né? Repreenderei o devorador, ele não destruirá o fruto da terra, vossa vide não será mais estéril. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois vós sereis uma terra deleitosa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem princípios. Muitas vezes os judeus, Israel, é uma nação tão especial, e a Bíblia está repleta de promessas sobre eles. Eu não quero entrar no mérito teológico aqui, mas eu quero falar de princípio de bênção observado por eles e que os fazem ser as pessoas, a semente específica. Israel é uma das nações mais ricas que existe. Eles são, por aplicar princípios de Deus, eles se tornaram poderosos nisso, na perspectiva da guerra, na perspectiva científica e na perspectiva da riqueza. As maiores fortunas do mundo pertencem a judeus. E judeus, muitas vezes, que eles estão retornando agora, segundo a promessa de Ezequiel. Estão voltando para a Terra Santa. Eles voltarão. Né? O êxodo que houve, né, deles
as diásporas que fizeram com que eles saíssem da sua terra. Então, judeus nascidos nos Estados Unidos, na Europa, eles estão aos poucos retornando e por isso estão sendo construídos cada vez mais assentamentos na terra de Israel. Mas não é sobre isso que eu queria falar. O que eu quero falar é que eles, não importa em que lugar do mundo eles nasçam, eles dizimam para a sua nação. Todos eles. Judeu nascido nos Estados Unidos, judeu nascido na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil, no Chile, judeu nascido na África, judeu nascido na Ásia, não importa. Eles dizimam. Todos eles, todas as famílias, eles dizimam na nação. E por isso a nação, ela acaba sendo preservada de uma forma extraordinária. Israel tem as duas cidades mais antigas do mundo, Jericó e Jerusalém. Então, cidades que remontam ao tempo de 5.000 anos. Tem cidades que foram construídas há 1.000 anos, de 1 milênio para cá, viraram pó. Só tem ruína, não tem mais nada. Acabaram, foram completamente dizimadas, destruídas. Não existe. Jerusalém continua de pé. Jericó está lá. Apesar de ter sido um lugar amaldiçoado por Josué. Um lugar que é uma cidade-estado administrada por árabes palestinos, porque os judeus até hoje têm algumas ressalvas com relação a Jericó. Mas isso também é uma outra situação. E o que eu queria dizer para vocês é: espera no Senhor. Ele te fortificará, Ele fortalecerá os seus ossos. E queria repetir ainda, para deixar bem claro para a gente aqui o que o profeta disse: o Senhor te guiará continuamente. Ele guia continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Ou seja, na dificuldade, na escassez, na tribulação. E ele diz: você será cuidado. Mais ainda, ele promete ainda ao impensado: serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Lugar de fonte, lugar belíssimo. Porque ele diz assim: até em lugares áridos ele fortificará os teus ossos. Que o Senhor fortifique você. Que o Senhor, ele fortaleça você. Que de alguma forma você, buscando no Senhor, você possa receber essa força que vem de dentro para fora, que faz com que você encare as suas dificuldades, que você possa viver coisas extraordinárias quando vem esse fortalecimento do Senhor sobre a sua vida. Ele te fortalece, que Ele tire toda a tristeza, que Ele tire todo o desânimo do seu coração, que você se volte para Ele com toda a intensidade, e quando você menos esperar, você estará sendo abençoado, fortalecido. Você se dará conta de que você adquiriu vigor novo, que você foi renovado, as suas forças foram renovadas, restauradas, fortalecidas no Senhor. Que assim seja sobre a sua vida nesse 15º dia de jejum. Se aposse dessa promessa, e parta em direção a uma mudança significativa na sua vida. Assim eu espero, desejo e oro por você. Shalom, beijo no coração, Deus te abençoe.